Os assuntos da área da saúde que pode ajudá-la a se proteger na prevenção contra a Covid-19. Hospitais continuam lotados em todo o Brasil e na rede pública o drama aumenta. Secretários estaduais e municipais de saúde pedem ao governo federal crédito adicional de 40 bilhões de reais ao orçamento da União. As cobranças se intensificam nesta semana. Carlos Silva. O aumento no número de casos da Covid-19 após a flexibilização de atividades econômicas gera pressão para o governo federal abrir mais uma vez os cofres da União. Secretários estaduais e municipais de saúde se mobilizaram e encaminharam pedido ao Ministério da Saúde para ampliação de crédito adicional de 40 bilhões de reais ao orçamento federal. No ofício, os secretários falam em sinais claros de agravamento da pandemia e argumentam que os recursos adicionais devem ser transferidos para reforço na ponta do atendimento hospitalar, custeio de serviços da atenção básica e vigilância e compra de insumos, remédios e equipamentos. Além do movimento deflagrado pelos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, prefeitos e governadores querem agilidade do governo federal na liberação das verbas, uma vez que nos estados e nos municípios a rede hospitalar volta a ficar sobrecarregada. O governador do Ceará, Camilo Santana, pediu, por exemplo, ao Ministério da Saúde a habilitação para o funcionamento do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que está pronto e com muitos equipamentos comprados. O ofício enviado pelos secretários de saúde cita ainda os dados da Fiocruz, que apontam que 18 estados têm ocupação de leitos maior que 80% e pede que a pasta agilize a busca por recursos extras para apoio a estados e municípios. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Eu tenho outra informação nessa área da saúde antes da chegada do jornalista Beto Almeida. O mês de junho está chegando e mais um boletim da Fiocruz tem alerta sobre a pandemia da Covid-19, com novos casos e hospitais lotados. Com a demora na vacinação e mais gente circulando, a terceira onda da pandemia já bate a porta de muitas cidades brasileiras. Sátiro Salles. Um mês após o afrouxamento das normas de funcionamento das atividades econômicas, mostra que o quadro sanitário voltou a se agravar, uma vez que o Brasil não conseguiu avançar no ritmo desejado da vacinação contra a Covid-19. E é neste cenário que o mês de julho está começando e que pode ser marcado com base em dados de pesquisa por uma nova onda de Covid-19. O mais recente boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, aponta para a formação da terceira onda da pandemia. As maiores preocupações surgem após o diagnóstico de mais pacientes infectados pela variante indiana. De acordo com o boletim da Fiocruz, com a normalização na mobilidade diante dos números ainda muito altos de casos e mortes, o novo coronavírus voltou a circular com intensidade. O diagnóstico exposto no boletim é o mais claro sinal de alerta para a população. Tornou-se praticamente inevitável o recrudescimento da pandemia. O novo boletim Infogripe alerta também para a tendência de crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Atualmente, 96% dos casos de síndrome respiratória aguda grave são provocados pelo novo coronavírus. O estudo sinaliza que o cenário atual está associado à retomada das atividades de maneira precoce, destaca o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, me dê mais um minuto, segura aí. 3 em cada 4 cidades brasileiras mantêm restrições a atividades econômicas para enfrentamento da Covid-19. Agora, o Carlos Silva. Uma pesquisa da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, mostra que 3 em cada 4 cidades brasileiras mantêm medidas de restrição de circulação ou de atividades econômicas para conter a disseminação da Covid-19 nesta semana.
Os números foram colhidos entre os dias 24 e 27 de maio, com 2.831 gestores municipais. Dos 184 prefeitos do Ceará, pelo menos 80 foram ouvidos na pesquisa. Os dados também apontam que 783 municípios, 28% dos respondentes, ficaram sem vacina no período analisado. Outro ponto levantado pela pesquisa é em relação à realização de cirurgias eletivas em 2021. Mais de 90% dos respondentes afirmaram que houve a interrupção desses serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde, SUS. Desse total, apenas 33% afirmaram que essas cirurgias já foram retomadas. Também se perguntou se os recursos repassados pelo Ministério da Saúde nesta semana para a atenção básica e outras ações em saúde, por meio das portarias 731 e 894. Para 45% dos gestores, os repasses foram suficientes para atender às demandas municipais. Já 42% afirmaram não ter sido. Outros 12% não responderam. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, você acompanhou os nossos repórteres com informações na área da saúde que mostram como é difícil o controle da pandemia, principalmente com o surgimento da variante indiana e também com a lentidão no ritmo da vacinação. E nessa participação do Sátrio Salles e do Carlos Silva, um dos assuntos que me chamam a atenção, jornalista Beto Almeida, é mais uma vez a mobilização dos gestores estaduais e municipais da saúde em busca de recursos extras do governo federal para ampliação de atendimento na rede hospitalar. As pressões estão nos bastidores e batem à porta do Ministério da Saúde. Para muitos governadores e prefeitos, Luciano, essa questão da terceira onda da Covid não é se ela virá, é quando ela vai se configurar e quando ela vai chegar de fato. Então eles estão olhando aqui para um horizonte, como se diz, bem perto e muito próximo do que eles temem, que é o aumento do número de casos de Covid num processo em que nós estamos de vacinação ainda muito lento. E mais ainda, com dados que apontam a quantidade ainda significativa de estados com ocupação acima de 90% dos leitos de UTI, de Covid e também de enfermarias. Então, esse cenário torna mais difícil o temor que eles têm com recursos, com capacitação de médicos e enfermeiros, de equipamentos e principalmente com o colapso do sistema público de saúde. O SUS não aguenta mesmo, Zenô. Se vier uma terceira onda, não vai ter como aguentar se não tiver uma ajuda forte do governo federal. Então, assim, esse pedido por recursos extras no orçamento, tanto para os estados como para os municípios, não é apenas uma questão de fazer terrorismo, não. É uma questão de prevenção, de se adiantar a um problema que já está aí colocado. Então, essa piora na crise sanitária em 2021, ela é ainda mais dramática porque o governo, por incrível que pareça, reservou menos verba para a saúde neste ano do que no ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. Ora, como é que vai ficar isso? E ainda tem outras coisas que preocupam, Luzenô. Um debate que tem ganhado muito espaço entre alguns infectologistas é com relação à possível necessidade, Luzenô, de revacinação de idosos, principalmente daqueles idosos que receberam a Coronavac. Isso porque foi feito um estudo apontando o seguinte, que os idosos com mais de 80 anos que receberam a vacina da Coronavac, Luzenô, eles têm um baixo índice de efetividade dessa vacina. Na realidade, baixo mesmo, Zenô, em torno de 28%. É um estudo que ainda precisa de passar por revisão, que precisa passar pela análise, né, de outros cientistas, de outros infectologistas. Ainda assim, é algo que é preocupante. Não estou dizendo aqui que a Coronavac não é uma vacina que não tenha efetividade, que não tenha eficiência, tá? Bom que se diga, ela é eficiente. No entanto, para os idosos acima de 80 anos que receberam a Coronavac, é que tem estudos que apontam a necessidade de se fazer uma revacinação. Então você junta todos esses fatores
e mais a iminência de uma terceira onda da doença, e aí, Luciano, você bate naquele clássico: precisa de dinheiro e principalmente do aumento na quantidade de vacinas. É isso que prefeitos e governadores, por meio dos seus secretários de saúde, estão rogando, implorando ao governo federal para que seja resolvido.